a gente tem a Selic. A Selic, possivelmente você já deve ter ouvido no Jornal Nacional, Copom aumenta a taxa da Selic, ou Copom diminui a taxa da Selic. Mas o que é essa taxa Selic, né? Essa taxa Selic, ela é uma taxa mãe, a taxa básica do país. A cada 45 dias, uma equipe do governo, que então é o Copom, né, essa reunião do Copom, eles se reúnem para decidir se aumenta, diminui ou mantém a Selic, né? E por que o governo aumenta, diminui ou mantém a Selic? Para controlar a inflação. Lembra que eu falei que a Selic é a taxa mãe? Então o que acontece? Geralmente, quando a Selic sobe, os investimentos conservadores, eles tendem a ficar mais atrativos, porque a remuneração desses investimentos acabam subindo também. E aí os investidores falam, eu não tô correndo muito risco, a remuneração tá boa, o que eu vou fazer? Vou deixar meu dinheiro guardadinho, né? Vou deixar meu dinheiro investido. E acabam comprando menos. E as pessoas que precisam de crédito, né? Tem muita gente que vai trocar de geladeira, vai trocar de fogão, vai precisar de crédito para fazer isso. E aí ela vê que esse crédito ele tá mais caro, lembra? Se a Selic subiu, então geralmente as outras taxas tendem a acompanhar. E como o crédito está mais caro, essas pessoas também tendem a falar, bom, acho que esse juros está meio caro agora, né? Eu vou esperar um pouco. Então você viu o que aconteceu? Os investidores, quando a taxa Selic aumenta, eles preferem deixar o dinheiro investido. Aquelas pessoas que precisam de crédito acabam postergando essa compra e aí as pessoas consomem menos. Quando elas consomem menos, a tendência é o quê? As empresas baixarem o preço para tentar atrair os compradores e com isso acaba diminuindo a inflação. Por isso que a gente fala que a taxa Selic, ela é utilizada diretamente para controlar a inflação, porque o contrário também acontece, tá? Digamos que a inflação esteja muito baixa, então o que vai acontecer? Baixa a taxa Selic, os investidores vão falar, nossa, não está rendendo nada esse investimento, eu vou comprar. E aí o crédito também fica mais barato e as pessoas falam, nossa, que juros barato, então é a hora de eu trocar de geladeira, de televisão, de fogão, enfim. E aí elas começam a consumir mais. Então a gente entende o quê? Que a inflação, ela tem que ter um ponto de equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? E a Selic é utilizada exatamente para controlar a inflação, tá? A gente tem a Selic meta, que é a Selic determinada pelo governo, e a gente tem a Selic over, que aí então é a taxa Selic. Quando um banco empresta dinheiro para o outro e dá como garantia título público, ele cobra uma taxa, e essa taxa, a média dessas taxas que eles cobram entre eles, quando eles colocam como garantia título público, forma então a taxa Selic over, tá? Que é essa taxa Selic, ela vai mudando todos os dias, mas sempre fica próximo lá da Selic meta. Então o governo fala, olha, a Selic meta é X. Quando os bancos vão emprestar dinheiro um para o outro e dão títulos do governo como garantia, eles então utilizam aí uma taxa muito próxima da taxa Selic meta, mas muda um pouquinho, tá? E a taxa CDI é quando os bancos emprestam um para o outro e eles não dão títulos públicos como garantia. Basicamente, essas duas taxas, a diferença é essa, tá? Então, guarda aí na sua cabeça. Os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Quando ele dá título público como garantia, então forma a média desses juros cobrado, forma então a taxa Selic over. Quando ele não dá título como garantia, é só entra o CDI, então ele forma a taxa DI, tá bom? Então,